Tudo bem? Quero compartilhar com você hoje uma passagem que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Um dos textos bem conhecidos dos ensinamentos de Jesus, quando ele vai falar da parábola do semeador. Jesus utilizava essa forma de ensino falando através de coisas do cotidiano das pessoas, mas que por trás tinham um princípio espiritual. Jesus aqui, no versículo 3 do capítulo 4 de Marcos, vai dizer: ouçam, o semeador saiu a semear, e ele vai trazer alguns tipos de solo que essa semente caiu. Diz que o primeiro solo era muito raso, essa semente caiu à beira do caminho e as aves vieram e comeram. Vai dizer também que parte dessa semente caiu num terreno onde era muito pedregoso, onde não havia muita terra e logo brotou. Porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas de forma que não deu fruto. E outra parte da semente caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita. E então seus discípulos não entenderam essa parábola, esse ensinamento de Jesus acerca do que significava o semeador, do que significava a semente e o que significava esses 4 tipos de solos. Então Jesus, na sequência do capítulo 4, ele passa a explicar para os seus discípulos. Ele diz o seguinte: o semeador semeia a palavra de Deus. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que ouve, Satanás vem e retira delas a palavra. Outras pessoas são como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo recebem com alegria, com entusiasmo. Mas todavia, porque a palavra não tem raiz profunda em si, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da própria palavra, logo eles abandonam a palavra. Ainda outro tipo de pessoas, outro tipo de corações, que são como a semente lançada entre espinhos. Elas ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, isso sufoca a palavra e a palavra não frutifica. Mas há, porém, um outro solo, que são aquelas pessoas que são como a semente lançada em boa terra, ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma boa colheita de 30, 60 e até 100. Jesus está falando aqui de 4 tipos de solos, 4 tipos de corações, 4 tipos de pessoas que todas ouvem a palavra, mas cada uma tem um resultado diferente. Aquela que cai à beira do caminho, aquela que cai entre terreno pedregoso, aquela que cai entre espinhos e porém aquela que cai num bom solo. A questão que Jesus está levantando aqui é que muitas pessoas ouvem a palavra, mas por que algumas pessoas não se afirmam? Por que algumas pessoas não continuam nos caminhos de Deus? É porque talvez o solo do seu coração esteja incluído numa dessas 3 aqui, aonde não frutificou. Eu aprendo, queridos, que uma boa semente, ela precisa de uma certa número de condições para que ela possa crescer, como essa planta plantada neste vaso. A semente que ali caiu, ela precisa de uma boa terra, ela precisa de cuidado, ela precisa de atenção. Você, se planta alguma coisa no fundo do seu pátio, ou um vaso, uma horta, você tem que limpar, tem que tirar o inso que muitas vezes está ali, você tem que colocar água. A palavra de Deus no nosso coração funciona da mesma maneira. A parte da semente cair, nós ouvimos a palavra de Deus, é responsabilidade de Deus. Ele envia a sua palavra até nós. Mas a nossa parte é fazer com que essa palavra tenha espaço em nossos corações. Muitas vezes as circunstâncias da vida fazem que muitas pessoas se afastem dos caminhos de Deus. E a palavra acaba que se esquecendo, essa semente ela vai morrendo. Muitas pessoas, ao ouvirem a palavra de Deus, têm um entusiasmo inicial, mas como não há uma profundidade, não procuram seguir a sua comunhão com Deus. Essa semente, ela logo cresce, como diz o texto, mas vem o sol e a queima. E ainda, aquela semente que cai em muitos corações. Muitas pessoas ouvem a palavra de Deus,
Mas são tantas distrações nessa vida que acabam sufocando. Outras coisas chamam mais atenção do que a palavra de Deus em suas vidas. Então acabam se por afastando também longe de Deus. Mas o texto, a parábola de Jesus nos diz que parte da semente caiu numa boa terra. E ela não somente cresceu, mas ela produziu, ela frutificou. Eu aprendo que a boa semente da palavra de Deus no nosso coração precisa de atenção, ela precisa de cuidado e ela precisa frutificar. Queridos, permita que a boa semente da palavra de Deus não somente caia no seu coração, mas ela cresça. Você precisa cuidar dessa semente, nutrir essa semente, regá-las com a comunhão com Deus, com a palavra, com a oração. E você precisa também frutificar, deixar que essa semente frutifique em você, que ela dê frutos, que a sua vida demonstre frutos de que a palavra de Deus está em você. Que o solo do seu coração possa ser este último, em que a boa semente da palavra de Deus caiu, germinou, cresceu e frutificou. É a sua parte, a minha parte a fazer. Que Jesus abençoe grandemente a você. Que esta palavra abençoe grandemente a sua vida. Amém.